E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Jessé falando aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre química inorgânica. A gente está estudando aí funções inorgânicas, certo? E hoje vamos começar o estudo sobre os óxidos, certo? Além dos ácidos, das bases e dos sais que a gente já estudou, outros grupos de substâncias de características bem particulares é a função óxido, tá bom? Ela é uma função inorgânica, assim como as bases e sais de arrênios, tá? Bases e ácidos de arrênios, tá certo? Então a gente tem essa nova função que ela é bem típica, ela é bem parecida com as funções ácido e base de arrênios, tá bom? Então a gente vai conseguir identificar ela facilmente. Um óxido, né, ele é uma substância binária formada por dois elementos químicos. Então é bem simples de eu entender a definição de um óxido. Eu vou ter uma substância binária, então são dois elementos sempre, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então eu sempre vou ter que ter o oxigênio, por isso que eu tenho nomenclatura óxido, né, gente? Eu vou ter que ter o oxigênio, e esse oxigênio vai estar ligado a um elemento X aqui, tá? Qualquer, tá bom? Que no caso eu vou ter aí o elemento químico oxigênio, certo? Como o mais eletronegativo, aquele que vai ter a densidade negativa mais expressiva. Ele vai ser o mais eletronegativo como regra. Ele sempre vai ser o mais eletronegativo, tá bom? Eu tenho uma exceçãozinha, tá? Que no caso é o oxigênio ligado ao flúor, que não forma um óxido, tá bom, gente? Porque no caso o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio, e aí eu não tenho a formação desse óxido, tá certo? E aí os óxidos, dependendo de quem está ligado nele, eu vou ter a classificação entre óxido iônico e óxido molecular, tá? A gente pode perceber isso facilmente, porque aqui no caso eu vou ter o oxigênio, tá, ligado, no caso, formando uma ligação iônica, por isso que é óxido iônico. Então ele vai ter que estar ligado a um metal, a gente vai perceber isso, tá bom? E no caso aqui o óxido molecular é aquele óxido que é formado por ligação covalente. Então eu vou ter um oxigênio, tá, como mais eletronegativo, e aí ele vai estar ligado a metal, certo? Porque por natureza o oxigênio ele é ametal, né? Um oxigênio ele é um ametal, tá bom? E eu sei que uma ligação, como eu já falei para vocês em ligações químicas, um ametal ligado com um metal, tá? Um outro metal aqui, eu vou ter uma ligação iônica, eu vou formar um óxido iônico. Um óxido molecular é aquele que eu tenho um oxigênio, no caso seria um ametal ligado com outro ametal, forma uma ligação covalente. E aí eu vou ter um óxido covalente ou óxido molecular, tá certo? É bem simples de entender. Como exemplo, tá? Eu trago rapidamente aqui para vocês, aqui do lado, né, o óxido iônico, eu tenho, por exemplo, o CaO, que é o óxido de cálcio. Eu vejo que eu tenho um oxigênio, né, duas moléculas, dois átomos apenas, né, dois tipos de substâncias, é binário, tá? Um é o oxigênio e o outro é o cálcio. O cálcio que é um metal. Como é que eu sei isso? Eu vou lá na tabela periódica e vejo que está dentro do bloco dos metais. Então eu tenho o cálcio ligado ao oxigênio e eu tenho um óxido iônico, eu tenho uma ligação iônica, né, pessoal? Um outro, um óxido molecular, por exemplo, que a gente pode estar trabalhando é o CO2, né? O CO2. Professor, eu tenho dois oxigênios, isso não importa. Eu tenho apenas dois tipos de elemento químico, carbono e oxigênio. A quantidade do outro elemento químico aqui, que seja metal ou ametal, e de oxigênio, não importa, tá bom? Então eu tenho o carbono. Então eu sei que um carbono ele é um ametal, tá? Ele é um ametal. Então forma uma ligação covalente. Aí eu vou ter um óxido molecular ou o óxido covalente. De forma bem simples, aí eu já tenho uma divisão do que é um óxido iônico e do que é um óxido molecular. Tá? Vamos seguir aqui. Então os óxidos, né, como a gente falou, a classificação depende do tipo de ligação entre o oxigênio e o outro elemento químico. Tipo de ligação, né? O tipo de ligação ela vai dar, né, características, propriedades físicas e químicas. Um óxido ele vai ter aí as diferenças químicas e físicas, como a gente vai acabar vendo agora mais na frente. Então, os óxidos iônicos, tá certo? Óxidos iônicos, galera, né? Normalmente são sólidos, tá? A temperatura ambiente, justamente
você pode lembrar da ligação iônica que produz aqui o óxido, como a gente acabou de falar. Tá? Ligações iônicas, elas tendem a formar componentes sólidos na temperatura ambiente por conta da força da ligação química, né? Ele vai ter um alto ponto de fusão e aí eu vou ter sólidos, tá? Óxidos iônicos normalmente são sólidos. Um exemplo aqui é a calvígene, que é originada do aquecimento de uma rocha que contém carbonato de cálcio, que é um sal aqui, galera, ó, CaCO3, como mármore, calcita e calcário, segundo a equação química, né, CaCO3, formando aqui, ó, tem um deltazinho aqui em cima da reação, que indica aquecimento, e forma o CaO, né, que é o óxido de cálcio, mais CO2, tá bom? É muito legal esse produto porque ele é utilizado na agricultura para poder corrigir a acidez do solo. Tem solos que são muito ácidos e aí precisa fazer a adição dessas substâncias, tá, para poder corrigir a acidez, tá certo? Então eu tenho aí como elemento químico, né, o óxido proveniente é esse rapaz aqui, né, é o CaO, que a gente até deu como exemplo que é um óxido iônico, né, tá bom? Porque eu tenho o metal, eu tenho aqui o oxigênio, o composto binário, composto por oxigênio e cálcio, e aí eu tenho, pessoal, a formação do meu óxido iônico, tá certo? É bem legal isso, dá pra gente ver. O que a gente pode destrinchar aqui quimicamente, né? Eu sei que o cálcio é da família 2A, então ele forma normalmente cátion 2+, e o oxigênio ele tem uma carga fixa, tá? 2-. De modo geral, ele tem uma carga fixa 2-, né, galera? De onde é que vem esses íons aqui, professor? Lá da distribuição eletrônica, tá? Da teoria do octeto, que ele tende a formar um cátion e esse aqui tende a formar um ânion, tá? Para quem tem dificuldades nisso, é só voltar em algumas aulas, aí, alguns módulos atrás, e você vai estar percebendo a formação dessa substância. Com isso, eu posso cruzar as cargas, tá? E formar aí, ó, o meu composto, tá? No caso aqui fica CaO, mas a gente vai explicar aqui para vocês como é que fica a fórmula do meu composto, ó. Trago até para vocês a fórmula química da Calviva, né? Fica duas cargas aqui embaixo, né? Eu cruzo as cargas, o que está aqui em cima vem aqui para baixo, o que está aqui em cima vem aqui para baixo como índice. Como é 2 e 2, eu posso cancelar e formar, né? Fica Ca2O2. Em vez de eu colocar isso, eu simplifico, né? Como os números são a mesma, a proporção é a mesma, eu fico apenas com CaO, tá bom? Para ficar de forma mais simples. E aí eu tenho esse solo, um óxido iônico bem famoso, bem utilizado dentro da agricultura. Eu posso ver que ele é sólido, né? Ele forma esse pozinho sólido aqui, ele forma uma estrutura sólida. Tá bom? O próximo, eu vi aqui, eu coloquei como somente CaO, justamente porque eu cancelo esses dois números 2 que são iguais. Eu tenho aqui a nomenclatura, né? Fórmulas e nomenclaturas dos óxidos iônicos. A nomenclatura dos óxidos iônicos deve obedecer a seguinte regra, é muito simples. Eu coloco óxido de e o nome do elemento químico que formou, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos. O Na2O, tá? Eu tenho aqui um oxigênio e eu tenho 2 sódios. Isso não vai importar. O que importa é eu colocar o nome óxido primeiramente e para a posição de, e eu trago o sódio, que é justamente esse elemento químico que está aqui dentro da fórmula, é o Na, que é o sódio. Tem dificuldade? Vai na tabela periódica que tem todas as nomenclaturas. Eu tenho aqui o óxido de cálcio, justamente porque tem um oxigênio e apenas o cálcio, né, galera? Composto binário. Óxido de prata, que é o Ag. Óxido de alumínio, tá bom? E o óxido de zinco. Existem vários outros e a gente acaba destrinchando ele de forma mais bem simples, né? A nomenclatura de um óxido iônico ele é bem simples. Pessoal, antes de eu passar para o óxido covalente ou molecular, eu acho que eu vou dar uma pausa por aqui, justamente para não ficar muito longo, tá bom? A gente fica até a nomenclatura dos óxidos iônicos, a característica dele ser sólido, tá bom? Vocês podem dar uma pesquisada em que é aplicado esses óxidos aqui, tá bom? Existem questões ambientais relacionadas aos óxidos que a gente vai discutir ao longo das aulas. Eu vou fazer uma parte 2 da definição de óxidos, que justamente eu vou falar sobre os óxidos moleculares e as suas nomenclaturas, tá bom? Existe ainda um aprofundamento da nomenclatura dos óxidos iônicos que eu vou falar já na próxima aula, certo? A gente fica por aqui e forte abraço e até a próxima aula.